O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios e a gente vai... Esse exercício ele fala assim: simplifique as expressões e calcule as somas algébricas. E a gente vai resolver este exercício aqui agora. Olha só. 8 raiz de 2 menos 5 raiz de 8 mais 13 raiz de 18 menos 15 raiz de 50 menos 9 raiz de 72. O que a gente vai fazer? Olha só, a primeira coisa é a gente fatorar as raízes que a gente não sabe, né? A gente já estudou, né, exercícios, né? Inclusive um exercício antes desse que a gente viu foi esse exercício aqui. A gente viu, né, que as raízes são diferentes. A gente tem raiz de 2, raiz de 8, 18, 50 e 72. Toda vez que a gente trabalha com raízes que são diferentes assim, a gente tem que fatorá-las. Se elas fossem raízes iguais, a gente não precisava. Se fosse tudo raiz de 50, por exemplo, 8 raiz de 50 menos 5 raiz de 50 mais 13 raiz de 50 menos 15 raiz de 50 menos 9 raiz de 50. Se fosse tudo raiz de 50, você não ia precisar fazer isso. Você ia fazer as operações com os números que está aqui fora e ia conservar a raiz. Se fosse raiz semelhante. Só que nesse caso é uma raiz que não são raízes, né, que não são semelhantes. Então a gente tem que fatorar. A única que eu não vou fatorar é essa daqui, ó. Esse 8 raiz de 2 eu não vou fatorá-lo porque não tem mais o que eu fazer aqui. Então eu vou manter ele. Ele já está na forma mínima possível. Eu vou começar fatorando esse 8, ó. Então eu vou fatorar ele. Lembrando que para a gente fatorar um número, a gente tem que dividir ele por números primos. E os números primos são aqueles números que têm apenas dois divisores, né? Dois divisores. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. E aí, como a gente está lidando com raiz quadrada, né, ó, a gente tem que pegar esses valores de 2 em 2. Então, vamos montar uns parzinhos, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 2, né, porque aqui é uma multiplicação que a gente tem. Então, 2 elevado a 2 vezes o 2 aqui que ficou sozinho. Agora a gente vai fatorar quem? O 18 aqui, né? Já fatoramos essa raiz de 8, aquela lá não vamos mexer. Fatoramos o 8, agora vamos fatorar aqui o 18. 18 vamos fatorar. Dividido por 2 vai dar 9. 9 não dá para dividir por 2, mas dá por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3, 1. Cheguei na unidade, monta os parzinhos aqui, ó. Isso aqui é 3 elevado a 2 vezes o 2. Agora vamos fazer aqui com 50, ó, com a raiz de 50. Então isso vai ser, fatorando 50, 50 dividido por 2 dá 25. 25 não dá para dividir nem por 2 nem por 3, mas dá para dividir por 5. 25 por 5 dá 5, 5 por 5, 1. Monta aqui o parzinho, ó, como a gente está trabalhando com raiz quadrada, então os números aí tem que ser pegados 2 a 2. Então vai ficar 5 elevado a 2. Isso aqui fica 5 elevado a 2 porque aqui é uma multiplicação, né, ó. Se você multiplicar 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 5 dá 50. Volta a ser o que era. Então, por ser multiplicação aqui, 5 elevado a 2 é o quê? 5 vezes 5. Por isso que fica 5 elevado a 2, né? Aqui fica 3 elevado a 2, aqui ficou 2 elevado a 2. É por isso, tá? Então, o 50 a gente pode escrever ele como sendo 5 elevado a 2 vezes 2. Fatorando aqui o 72, ó. 72 por 2 vai dar 36, por 2, 18, por 2, 9. 9 não dá por 2, mas dá por 3. 9 por 3 dá 3, 3 por 3, 1. De novo, como a gente está trabalhando com a raiz quadrada, vamos tomar os números 2 a 2. Então, aqui dá um parzinho, ó, 2 elevado a 2. Esse 2 vai ficar sozinho. E aqui dá outro parzinho, 3 elevado a 2. Então eu posso escrever o 72 como sendo 3 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2, certo? Bom, depois que a gente fez isso, depois que a gente fatorou, a gente vai escrever aquelas raízes com os valores que a gente obteve aqui na fatoração. Então, ó, o 8 raiz de 2 eu copiei. Aqui eu tinha menos 5 raiz quadrada de 8, ó. O 8, a fatoração dele está aqui. O 8 ele é 2 elevado a 2 vezes 2.
Então, em vez de eu escrever menos 5 raiz de 8, eu vou escrever menos 5 raiz de 2 elevado a 2 vezes 2. Aqui, ó, no 13, 13 raiz de 18. Em vez de eu escrever 13 raiz de 18, eu vou escrever 13 raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes 2, ó, que foi o valor que eu obtive quando eu fatorei o 18. Então, 13 raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes 2. Em vez de eu escrever menos 15 raiz de 50, eu vou escrever menos 15 raiz quadrada de 5 elevado a 2 vezes 2, ó. E ali, em vez de eu escrever 9 raiz quadrada de 72, eu vou escrever 9 raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2. Certo? É longo, né? É longo, mas vocês estão vendo que é tudo coisas básicas que a gente sabe. Fatorar um número, né? Fatorar um número aí, dependendo da raiz, e escrever eles aí de outra forma. Agora a gente vai começar a usar as propriedades. Então, ó, o 8 raiz de 2 aqui, eu copiei. E ali, ó, eu tenho um produto dentro de uma raiz. Tá vendo? Ó, eu tenho um produto dentro de uma raiz. O que eu faço, então? Escreve como sendo o produto das raízes. Então, vai ser menos 5 vezes raiz de 2 elevado a 2 vezes a raiz de 2. Mais 13 raiz de 3 elevado a 2 vezes a raiz de 2. Né? Eu escrevi esse produto como sendo uma multiplicação de raízes. Né? O produto da raiz é igual ao... quando você tem uma multiplicação aqui dentro, né? Um produto na raiz é igual ao produto das raízes. Certo? Menos 15 eu copiei e escrevi aqui também em duas partes. Né? Ó, ficou raiz de 5 elevado a 2 vezes a raiz de 2. E aqui essa raiz um pouco maior, ó, era 9 raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2. Então vai ficar 9 raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz de 2. Certo? Bom, então vamos lá. 8 raiz de 2 aqui, copiei de novo. Tá vendo? Aí eu vou usar a propriedade. O menos 5 eu copio. E aqui, ó, eu tenho o índice da minha raiz é igual ao expoente. Então eu divido o expoente pelo índice. Vai ficar 2 elevado a 2 sobre 2. 2 porque é a base aqui. Né? Ó, então ela vem para cá e divide o expoente pelo índice. Esse raiz de 2 eu copiei. 13 eu copiei e eu escrevi raiz de 3 elevado a 2 como sendo 3 elevado a 2 sobre 2. Conservo 3, divide o expoente pelo índice, certo? Raiz de 2 eu copiei, menos 15 eu copiei, aqui é a mesma coisa. O 5 se mantém e vai ficar o expoente dividido pelo índice. 2 dividido por 2. Vezes o raiz de 2 que eu copiei, menos 9 eu copiei, aqui eu escrevi raiz quadrada de 3 elevado a 2 como sendo 3 elevado a 2 sobre 2. Raiz quadrada de 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 sobre 2. Divide o expoente pelo índice. E esse raiz de 2 eu copiei. Certo? De novo, comecei copiando aqui, ó, o 8 raiz de 2. E nessa passada daqui de baixo, né, ó, desta linha aqui, ó, desta linha aqui, para essa linha de baixo, o que eu fiz? Resolvi as minhas potências. Aqui ficou 2 elevado a 2 sobre 2, que dá 1. É 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Certo? Aqui ficou 13 vezes 3 elevado a 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1, 3 elevado a 1 é o próprio 3. Aqui ficou 5 elevado a 2 sobre 2. 2 sobre 2 dá 1, né? Então, 5 elevado a 1 é o próprio 5. Menos 9, né? O raiz de 2 aqui. Aqui também, né? Ó, os meus expoentes ali vai dar 1. 3 elevado a 1 e 2 elevado a 1, né? Então é o próprio 3 e o próprio 2. E a raiz de 2 ali eu copiei. Aí o que eu tive agora? Me deu as multiplicações. Né? Ó, me deu as multiplicações. O 8 raiz de 2 eu copiei, aí ficou menos 5 vezes 2 raiz de 2, mais 13 vezes 3 raiz de 2, menos 15 vezes 5 raiz de 2, menos 9 vezes 3 vezes 2 raiz de 2. Aí eu vou resolver as multiplicações. 8 raiz de 2 eu copio, menos 5 vezes 2 dá menos 10, raiz de 2 eu copio, né, ó. E aqui, essas multiplicações, inclusive, nossa, eu só resolvi uma multiplicação e copiei o resto, olha que louco, hein.
mas não importa, né? Ali menos 5 ficou 10 aqui, e em vez de resolver, foi copiar as multiplicações. Mas, ó, então 8 raiz de 2 menos 10 raiz de 2, 13 vezes 3 dá 39, menos 15 vezes 5 dá menos 75, menos 9 vezes 3 vezes o 2 ali, vezes o raiz de 2, né? Vai ser 9 vezes 3 vezes o raiz de 2 ali. Ficou faltando aqui raiz de 2. Menos 9 vezes 3 vezes 2 vezes raiz de 2, que dá menos 54, né? Menos 9 vezes 3 menos 2, menos 54. E aí, olha só que interessante. A gente fez tudo isso para deixar, ó, as raízes idênticas, né? Ó, agora é tudo raiz de 2. Diferente do que estava antes, né? Ó, antes a gente tinha raízes diferentes, então a gente não conseguia fazer a operação que a gente sabe. Aí a gente teve que fazer um artifício, né? Para transformar para a operação que a gente sabe fazer, que é quando as raízes são semelhantes. Então elas são semelhantes, o que a gente faz? Tem raiz de 2 em todos, bota a raiz de 2 em evidência e faz a operação. 8 menos 10 mais 39 menos 75 menos 54. Na hora que você faz, 8 menos 10 mais 39 menos 75 menos 54 vai dar menos 92 vezes o raiz de 2. Então, ó, é longo, né? Sei que é longo, é muita coisa. Vai ter um outro vídeo depois desse ainda sobre isso. Eu quero postar 3 vídeos pelo menos sobre isso, tá? Pra você conseguir entender bem. O próximo, provavelmente, eu não sei se vai ser mais um ou se vai ser mais 2 ainda sobre isso. Mas o próximo eu vou pegar um exemplo que vai ter fração aqui. Aí, além de fazer tudo isso, ele vai ter que fazer MMC. Mas é a vida, são coisas aí que pode aparecer para vocês, ok?